Só antes da gente iniciar, só me permita fazer uma breve apresentação, um materialzinho que a gente trouxe. Pela misericórdia de Deus, tem tido assim uma experiência extremamente gratificante, colocando, principalmente na forma de livros, também áudios, vídeos, algumas mensagens, que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de tantos anos. Até aqui são 10 livros editados. O primeiro foi A Face Oculta do Amor. É um livro que fala muito sobre o nosso relacionamento com os nossos sentimentos, desejos. Esse livro trata de uma questão que é muito latente, principalmente aqui no Brasil, que é a sensualidade. Numa definição bíblica, sensualidade nada mais é do que a idolatria de um sentimento. Obviamente, não tem nenhum problema você ter um sentimento, como diz o Roberto Carlos, são muitas emoções, Mas quando você idolatra um sentimento, um desejo, vem a sensualidade, a Bíblia fala que a sensualidade tira a inteligência, nos emburrece. Ou seja, nos leva a tomar muitas decisões que depois vão nos custar caríssimas. Inclusive, esse livro, a gente fala muito sobre essa dinâmica entre paixão e aversão. Como que a paixão desgovernada antes do casamento se transforma em aversão, ódio, ojeriza, depois do casamento, que a gente chama de a face oculta do amor. Eu sempre digo que divórcio começa antes do casamento com essa cultura da fornicação, Porque antes do casamento, tudo em nome do amor, fornicação, rebelião, imoralidade, e depois que se casa, a pessoa tem que enfrentar essa prova da aversão. Um outro livro é Oração do Justo. O título desse livro também é uma declaração bíblica. Você se lembra quando o Tiago fala, muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Não é qualquer oração que produz efeito, é a oração do justo. E para aprofundar essa conversa, a gente trabalha com João capítulo 17, a oração sacerdotal que o próprio Jesus, ou seja, o justo e o justificador de toda a raça humana fez. Então, dessa oração de Jesus, da oração do justo, nós tiramos aí 7 elementos ou 7 ingredientes que, quando incorporados ao nosso estilo de vida, revoluciona a nossa intimidade com Deus. Você quer conhecer esses elementos? Dá uma olhadinha nesse livro. Um outro livro é o Avivamento do Odre Novo, onde a gente lida aí com as principais feridas da nossa sociedade, Principalmente quem trabalha na área pastoral, cuidando de gente. É muito importante dar uma olhada nesse livro, alguns assuntos que eles não são muito convencionais, mas são as áreas que nós mais precisamos de redimir nessa geração, Então a gente fala ali sobre consequências de você conceber um filho fora da aliança do casamento, porque o casamento, gente, é que legitimiza espiritualmente uma criança. É o casamento que protege a vida emocional, a vida sexual da criança. A criança, quando é concebida fora da aliança do casamento, você sabe que tudo que é resultado, tudo que vem assim em detrimento da aliança, está desprotegido. Então, é muito importante a gente entender esses conceitos. A gente fala aí também sobre consequências espirituais da prática do aborto voluntário. Então, são assuntos como esse, que não são muito convencionais, mas que estão na base dos principais problemas dessa geração. O avivamento do Odre Novo. Também o Obreiro Aprovado, onde a gente reforça o conceito da aprovação, como você construir um caráter de obediência em áreas que você desenvolveu uma história de fracassos. Um outro livro é Cura e Edificação do Líder. Esse livro é um diagnóstico da nossa personalidade através da maneira como nos relacionamos com o conceito de lei e autoridade. A maneira como você usa ou abusa da autoridade, poder, título, posição, seja lá o que for, revela muita coisa sobre a nossa infraestrutura moral e emocional. E é dessas inferioridades não tratadas é que muitas vezes emerge uma liderança tirana
que conspira contra o discipulado da próxima geração. Então, esse livro trata de um assunto muito importante, também não se fala muito sobre isso, mas são os abusos espirituais. A gente sabe, gente, como é fácil manipular uma pessoa usando uma posição de liderança ou até usando o nome de Deus, não é? Infelizmente. Então, é muito importante nós entendermos a maneira como Jesus veiculou a sua autoridade, não é? Eu costumo dizer, o nível mais elevado de liderança, gente, é a amizade. Como Jesus disse, já não vos chamarei servos, mas amigos. O líder não trata os liderados como servo, trata como amigo, confiança, não é? O que o pastor Marcos falou aqui, olha, você eu conheço, você eu confio, eu acredito. Isso é liderança, não é? A gente não impõe submissão. Submissão é resultado de relacionamento, de confiança, não é nem por força, nem por violência, não é? Então, tem uma diferença muito grande entre liderar e chefiar. Às vezes é importante chefiar, né? Mas na igreja o que prevalece é a liderança. Você não força as pessoas, você inspira, não é? Então, é um livro muito importante, depois dá uma olhadinha, Cura e Edificação do Líder. Um outro livro é Raiz da Depressão, não é? Essa é uma das principais lacunas da nossa geração, os distúrbios psicoemocionais. Então, nesse livro aí, a gente aponta as principais raízes que frequentam a construção de um quadro depressivo, né? Como lidar com toda essa conjuntura, ok? Também um outro livro, A Espiritualidade e a Sexualidade, é um livro também que eu escrevi para ferramentalizar conselheiros que estão ajudando pessoas com problemas no campo da sexualidade. É impressionante como isso hoje é epidêmico, não é? A quantidade de pessoas sofrendo com problemas na sexualidade, principalmente a questão da tendência homossexual. É importante fazer uma distinção, gente, entre prática homossexual e tendência. Lógico, a prática homossexual tem muito a ver com a escolha da pessoa. Se a pessoa está praticando a homossexualidade, porque está exercitando a sua escolha nesse sentido. Agora, tendência homossexual, às vezes, é uma coisa que, estranhamente, lateja na mais tenra infância. É comum a gente ver criancinhas com 5, 6 anos que já têm todos os trejeitos homossexuais. Então, a gente percebe que isso tem muito a ver com sistema familiar e heranças espirituais, não é? O que eu quero dizer é que, e veja bem, tem uma infiltração muito maligna nessas situações, sem querer, assim, satanizar nada, mas tem uma infiltração muito maligna, tem uma perseguição muito espiritual, não é? E veja bem, não é só na questão da homossexualidade, mas questão, por exemplo, de violência, questão de ocultismo. A gente atende muitas famílias assim, você vê uma criança com 5, 6 anos de idade que pratica violência com requintes de crueldade. Você fala, não, isso não pode ser da natureza dessa criança. Uma criança de 5 anos que já tem experiências no ocultismo que só um adulto deveria ter. Então você percebe que ao longo das gerações vem havendo uma desfuncionalização moral. Existe muita infiltração realmente maligna, que tem que ser discernida e redimida. Então esse livro traz uma abordagem muito interessante para que a gente possa lidar com essas questões numa dinâmica de sistema familiar, não é? Também um outro livro é Pastoreamento Inteligente. Se você também se identifica com a tarefa de ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, não deixe de ler esse livro. Dinâmica da Personalidade. E também o último livro, A Lei, a Moral e o Divórcio. Também é um livro muito importante, também para nos dar ferramentas para ajudarmos muitas pessoas que já chegam na igreja, já estão aí no 2º, 3º, 4º casamento, passaram por essa experiência traumática do divórcio. Como a gente ajudar esses casos, como a gente ajudar essas pessoas. Então, é toda uma compreensão bíblica realmente para a gente
poder ter um pastoreamento inteligente, não é? Nós sabemos que Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano, não é? Isso é a salvação. Ele tem uma salvação para cada um de nós. Mas os livros estão aí, tá bom? Depois, se você quiser, dá uma olhadinha lá. Eu sempre incentivo o pessoal, não só ler, mas estuda os livros, porque os livros são estudo bíblico. Estuda. Se quiser compartilhar o conteúdo, pode compartilhar, não precisa de pedir autorização, não é? Tudo é nosso, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus, né? Então você pode pegar a minha lenha, coloca o seu fogo e manda ver, né? Essa é a ideia. Vamos discipular a nossa geração. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão linda, tão maravilhosa. Obrigado pela sua igreja aqui reunida, a sua igreja que é coluna e firmeza da verdade, que é vencedora. Muito obrigado pelo povo que o Senhor tem levantado nessa nação. E juntos aqui nos colocamos diante de Ti e oramos pela sua. Senhor, as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti, o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Transforma-nos, ó Deus, pela renovação da nossa mente, de tal maneira que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Se você quiser, você pode... Glória a Deus. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Mateus 16, que nós vamos caminhar sobre essas águas aí, tá? O capítulo 16 de Mateus, eu acho assim, um divisor de água nos evangelhos, e você vai entender por quê, não é? É um dos capítulos mais importantes. Ontem, eu não sei quantos estavam aqui ontem, mas nós falamos sobre 4 maneiras de nos aproximarmos de Deus, não é? Nos aproximarmos de Deus reconhecendo Ele como Senhor, o Criador não criado, aquela parábola do fariseu e do publicano, e nós falamos que a chave está na humilhação, a chave está na humilhação. Aquele publicano que se humilhou, o cara estava literalmente falando assim, né, espiritualmente falando, ferrado na vida, mas se humilhou e saiu justificado. Falamos sobre nos aproximarmos de Deus como Pai, e nós falamos que a chave está na intimidade, a oração do Pai Nosso, a intimidade. Você entender que Deus sabe melhor do que nós mesmos nos dar o que nós realmente precisamos. Então, entregarmos o nosso direito de escolha para Ele, confiarmos nas escolhas que o próprio Deus pode fazer por nós, não é? A chave está na intimidade. Falamos sobre nos aproximarmos de Deus como amigo, lembra aquela parábola do amigo inoportuno? Então, nós falamos que a chave aí está na confiança, não é? No lastro de confiança que você tem com aquela pessoa, na liberdade que você tem, inclusive de incomodá-la. Você sabe que a pessoa é amigo, não é? Quando você permite que a pessoa te incomode, você também tem a liberdade de incomodá-la quando isso for necessário. E falamos também sobre nos aproximarmos de Deus como juiz, que foi uma conversa assim um pouco mais séria, né? Uma conversa um pouco mais madura. E quando nós nos aproximamos de Deus como juiz, como nós falamos lá, a parábola do juiz iníquo, né? A viúva, nós explicamos que a chave está em lidar com o adversário, não é? Lidar com o adversário. Então foram 4 chaves que nós demos: humilhação, intimidade, confiança e lidar com o adversário. Eu quero colocar na sua mão hoje mais 4 chaves, não é? Veja bem, chave é um negócio que faz a vida funcionar, que, como Jesus disse, né, a Bíblia fala de Jesus, a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 16, se você observar, por que esse capítulo é tão
importante, porque o que dá a entender é que até aqui ninguém tinha uma revelação clara da identidade de Jesus e da identidade do propósito que ele veio cumprir. Inclusive, quando você começa aí lendo o capítulo 16 de Mateus, você pode observar que os fariseus, os religiosos, estavam muito perdidos sobre quem era Jesus, estavam pedindo sinais, dá-nos um sinal e tal, mostra-nos um sinal no céu, e Jesus os confronta, porque, veja bem, normalmente religioso gosta muito de sinal, não é? Mas nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por fé. E Jesus, então, inclusive, adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus, e ele estava falando exatamente dessa doutrina dos fariseus que se fundamenta numa religiosidade esvaziada de relacionamento, de fé, não é? De uma fé legítima. Então, quando chega aí no versículo 13, a Bíblia fala que Jesus estava ali na região de Cesareia de Filipe, bem lá no norte da nação. E ele faz uma enquete, perguntando, olha, o que os homens estão dizendo sobre quem é o Filho do Homem? O que as pessoas estão falando sobre mim? E veja bem, realmente, não é, quando um líder se expõe dessa forma, porque ele é muito corajoso, muito livre, mas é interessante que os discípulos começam a dizer, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Que até aquele momento, de fato, ninguém tinha uma revelação clara sobre quem Jesus era. Ninguém tinha essa revelação clara. E tentando associar Jesus, inclusive, com algum dos profetas. E Jesus, então, agora, ele é mais específico, e veja bem que é um momento muito importante, porque ele precisa realmente revelar a verdadeira natureza, o verdadeiro caráter da missão que ele iria cumprir, e de como as coisas se dariam. Porque eu não sei se você consegue imaginar o Messias que havia sido prometido desde a fundação, desde antes da fundação dos séculos, não é? O Cordeiro de Deus. Esse Messias tinha muitas interpretações, mas a grande maioria deles esperavam o Messias como um grande governante, um rei, um Davi, uma pessoa assim de grande proeminência, um grande estadista. Inclusive os próprios discípulos, se você observar, eles criaram essas expectativas, porque alguns deles estavam fazendo intercessões que a gente percebe que eram até, assim, espiritualmente falando, absurdas. Senhor, permita-me que um dos meus filhos se assente à direita e o outro à sua esquerda no seu trono. Você se lembra? Eles tentando ver quem era o maior dentre eles e tal. Só que a coisa se daria de uma forma bem diferente. Então Jesus chega e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é quando Pedro faz aquela declaração tremenda, e ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E nós vamos ver que essa é a primeira chave para a gente destrancar os portões do inferno. Tu és o Cristo. E Jesus, então, fala com Pedro e com os discípulos, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus.
Se você perceber o que está em jogo aqui, o que empolgou, o que motivou o coração de Jesus, não foi a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso que empolgou o coração de Jesus. Mas o que empolgou o coração de Jesus é que essa declaração veio a partir de uma revelação do Pai. Você entende que muita gente tem a informação, mas não tem a revelação? Muita gente tem a informação. Hoje, quase todo mundo tem a informação. Jesus, sim, o Filho de Deus. Mas uma coisa é você ter apenas a informação, outra conversa é o Pai te revelar isso. Isso muda o seu coração. Isso muda o seu coração. Quando é o Pai que te revelou. O Pai. Isso fala de uma cura, inclusive, numa dimensão da nossa família. Porque é o Pai falando. É Pai, é coisa de Pai. Que cura o nosso coração. Cumprindo o que Jesus mesmo disse, não vos deixarei órfãos. Tu és o Cristo, o ungido. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa revelação é uma revelação que começa a destrancar as portas do inferno. É impressionante. E quando você vai seguindo, não é? Pedro fala, tu és o Cristo. E Jesus fala, tu és Pedro. Veja bem, essa dinâmica de revelar a identidade. Tu és o Cristo. Simão, você não é mais Simão. Você é Pedro. Essa revelação está trazendo uma revelação sobre você. Tu és o Pedro. Simão é o nome que o seu pai te deu. Mas o nome que o Pai Celestial está te dando, a designação ministerial que o Pai está te dando, é que você é alicerce apostólico, é fundamento, é coluna da minha igreja. Você vai sustentar muita coisa no que eu estou fazendo nessa geração. Você tem um ministério apostólico, tu és Pedro. E sobre essa pedra, aí a palavra é diferente, ou se sobre essa rocha, sobre a revelação que você teve de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja. Então, a primeira chave é a revelação do Pai acerca de quem Jesus é. As portas do inferno é a revelação que Jesus, o cabeça da igreja, te dá sobre quem você é no corpo. Quem você é? Deus tem uma designação ministerial para você. E ministério, presta atenção, ministério não é o que você faz, é quem você é. É quem você é. Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Eu não acredito numa predestinação para a salvação, honestamente, não acredito, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, mas eu acredito numa predestinação para a vocação, essa eu acredito. As obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Tem um pacote de boas obras. Tem uma identidade vocacional. Veja bem, gente, isso aqui é muito chave. Quantos realmente querem ter uma vida relevante? Você quer ser relevante na sua geração? Porque nós só temos uma vida, nós não temos duas. Então, primeira coisa, você tem que ter um discernimento da sua identidade ministerial. Ministério. Por isso, assim, não fica procurando posição na igreja. Coloca o seu dom em serviço. Coloca o seu dom em serviço. E o seu dom em serviço, no tempo
tempo certo, vai colocar você na posição, vai te dar o título. Mas serve. Você não acha o seu dom procurando, você acha o seu dom servindo. Serve. É aquilo que com pouco esforço você produz muito. Com um pouquinho de esforço você produz 100 por 1. Flui. Não tente ser vocacionalmente algo que você não é. E isso, é impressionante como isso vai transbordar, principalmente na nossa profissão, na nossa vocação, e como essas coisas... Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe, não se aplica biblicamente essa coisa de sagrado e secular para a vocação. Não existe isso na Bíblia. Porque eu sou um pastor, o que eu faço é sagrado. Você é um enfermeiro, o que você faz é secular. Não. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Aliás, você pode observar que o sacerdócio, todo o ensino bíblico sobre o sacerdócio, que está no Antigo Testamento, você vai ver que o sacerdócio, ele congrega as principais profissões que fazem uma sociedade funcionar bem. O sacerdote funcionava como pastor, como juiz, como médico, como cozinheiro, não é? Conselheiro, investigador de polícia. Acontecia um crime, quem ia investigar? O sacerdote. Lá na lei da lepra, quem ia examinar? O sacerdote. Toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. Avodar. Serviço é adoração. Nós falamos isso ontem. Serviço é adoração. Então você está lá no seu trabalho, você é um policial, você é um médico, você é um engenheiro, um enfermeiro, um lixeiro, um cozinheiro, não importa. Se você está fazendo para a glória de Deus, é sagrado. E é muito importante que você tenha esse discernimento de qual é o seu dom. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? E fazer isso para a glória de Deus. Quando você tem uma identidade clara de quem você é vocacionalmente, e quando você também descobre a brecha da geração que Deus quer que você feche. Irmãos, olha só, o que a Bíblia fala? Procurei alguém que estivesse na brecha. Se tem uma coisa que eu me exercito intencionalmente é nisso. Deus, quais são as brechas dessa geração que o Senhor quer que eu feche? Cada um dos meus... Eu quando escrevo um livro, falo, Senhor, qual é a brecha que o Senhor quer que eu feche? Aí eu escrevo um livro naquela área. Não é? Quais são essas áreas onde as pessoas estão sendo destruídas, onde tem muitas perguntas, poucas respostas? Quais são as brechas da nossa geração? Busquei alguém que estivesse na brecha. Quando você sinergiza o discernimento do seu dom com a brecha que Deus quer que você feche, rapaz, isso vai ser uma explosão. Você vai ser relevante, você vai fazer uma diferença. E deixa eu te dizer, todos vocês que estão aqui, todos, sem exceção, tem algo que essa geração precisa e só você tem. Só você tem. Só você tem. Tu és, não sei o que Deus vai te falar. Para Simão ele falou Pedro. Talvez para você ele vai falar uma outra coisa. Para mim ele vai falar uma outra coisa. Mas é importante que ele te coloque no lugar que você tem que ocupar nessa geração e na igreja. É um negócio curioso. Quando a gente fala até sobre formação eclesiástica, acho que nós temos muitos pastores aqui. Você vai fazer um seminário, faz lá 4 anos, 5 anos de seminário. E quando você termina o seminário,
você sai condenado a ser um pastor, mesmo que você não seja. Já viu? Não, é verdade. Porque convencionou-se que líder de igreja é o pastor. Mas a Bíblia fala só do ministério pastoral? Lá em Efésios, nós temos 5. Apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas, não é? Inclusive, essa figura aqui dos 5 dedos. O apóstolo, que toca todos, o primeiro. Profeta, o que aponta o caminho. Evangelista, esse dedo maior, que vai mais longe, né? Pastor casado com a igreja, o mindinho, o mestre, que vai cuidar dos detalhes. Os 5 ministérios. Quantos já viram, por exemplo, uma igreja pastoreada por um profeta? Porque quando a gente fala assim, esse perfil motivacional do profeta, o profeta é aquele cara, principalmente se ele não é muito maduro, ele é assim, preto no branco. Na lata. Cada pregação dele, você só vê pelo de ovelha subindo. E se não tiver um pastor de verdade, no sentido funcional do dom, porque pastor não é posição, gente, é função. Se não tiver um pastor para juntar os pedaços do povo, o que pode acontecer com essa igreja? A tendência é até dividir, sabia? Porque quando você tem um profeta na posição do pastor, as pessoas mais inseguras falam assim, eu tenho que, né? Eu não posso contradizer esse cara, ele está no lugar errado, mas eu não posso contradizê-lo, né? Porque fica com medo. As pessoas mais maduras, mais esclarecidas, falam, ixi, rapaz, esse cara não está no lugar dele não, e se afastam. Acaba dividindo. Quantos já viram uma igreja pastoreada por um evangelista? O cara é um evangelista. Normalmente o evangelista, ele tem uma palavra um pouco mais assim superficial, não é? Jesus te ama, te salva, morreu por você, você tem que aceitar Jesus, vem cá, vamos orar pelos enfermos, não é? Vamos expulsar os demônios, é isso. Os evangelistas têm uma palavra muito simples assim. Qual que é a tendência de uma igreja pastoreada por um evangelista? Ou ela se torna numa rodoviária, do mesmo jeito que as pessoas chegam, elas saem, porque não tem pasto, não é? O negócio dele é só falar para os visitantes da igreja. Ou essa igreja vai se tornar um lago enorme, mas dessa fundurinha. Dessa fundurinha. Como é importante a complementabilidade desses dons, porque a sabedoria de Deus é diversa, gente. A Bíblia fala, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quem é você no corpo? Quem é você no corpo? Não é? E se você é corpo, você tem função. Você tem uma função. Não enterre o seu talento. Tem gente que tem talento e tem gente que tá lento. Aí não dá. Aí não dá. Como eu disse, gente, nós só temos essa vida, nós não vamos ter outra. É essa aqui. Por que você está nesse planeta? Deixa Jesus te colocar no lugar que você tem que estar na igreja. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Qual é a designação ministerial que Deus tem para você? Aí fala assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja bem que aqui Jesus está introduzindo um conceito, assim, que ele, de certa forma,
é presente nas Escrituras, mas não é comum. Esse conceito de portas do inferno. Puxa vida, o inferno tem portas. Se tem portas, na verdade isso é a designação de uma fortaleza, de uma prisão, da maneira como o inimigo ocupou um território que precisa de ser ocupado pela igreja. Paulo fala: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, quando a gente fala sobre portões do inferno, veja bem que o que está em jogo aqui, principalmente, é o entendimento das pessoas. Quando a gente olha hoje para tantas ideologias que cegam o entendimento das pessoas, que afastam as pessoas da revelação de Deus, que privam as pessoas do conhecimento da salvação, é impressionante. Ideologias, não é? Falsas crenças, normalmente toda falsa crença, toda ideologia errada está fundamentada numa ferida. Então, a gente vê no mundo hoje quantas pessoas que estão sendo privadas da revelação de Deus. Jesus fala sobre esses portões do inferno, sobre essas prisões que mantêm as pessoas afastadas da salvação. Como lidar com isso? Não é? Como desentenebrecer a mente das pessoas, como gerar uma atmosfera susceptível à revelação de Deus nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Como cruzar fronteiras, trazendo a revelação de Deus. Então Jesus está deixando muito claro que a igreja precisa de ser estabelecida, não é? Como é que a igreja é estabelecida? Pela revelação que o Pai nos dá acerca de Jesus e pela revelação que Jesus nos dá acerca do nosso dom, do nosso chamado. Mas, veja bem, Jesus está deixando claro que existem resistências. Por mais que, obviamente, a igreja é vencedora, não é? Mas eu vou te falar, se nós não entendermos essas chaves que eu quero te dar aqui, olha, nós podemos ser parados. Eu tenho visto, tem lugares aí que, infelizmente, igrejas estão fechando as portas. Tem lugares que as igrejas estão crescendo, estão abrindo as portas, mas tem lugares que as igrejas estão fechando as portas. Tem lugares que, inclusive, as pessoas rotulam de cemitério de pastores. É verdade. Infelizmente. Então nós temos que entender que nós estamos numa rota de colisão com o inimigo. Isso é bom, porque fé, gente, é uma musculatura que tem que ser exercitada. Não é? Nossos inimigos, vitamina. Um com Deus é maioria, dois é covardia. A igreja é vencedora. Jesus é a rocha que foi cortada sem o auxílio de mãos e lançado sobre o pé da estátua. E essa rocha vai encher toda a terra. A igreja é vencedora. Mas existe uma resistência. Jesus está falando os portões do inferno. Tem muita gente presa. Tem mentalidades aprisionadas. Tem recursos aprisionados. Quando a gente olha essa guerra cultural que acontece aqui no Brasil, gente, hoje é uma guerra aberta entre marxismo cultural e a forma de pensar judaico-cristã, ou seja, bíblica. É uma guerra aberta. O que o marxismo cultural quer? Destruir Deus, família, sexo, propriedade e tudo mais. Abertamente. Inclusive erotizando crianças,
assassinando bebês e por aí afora. É uma guerra aberta. Não tem mais, assim, não há coisa oculta, não tem mais ocultismo, é explicitismo. É uma guerra aberta. E é impressionante como as pessoas vão ficando cegas por essas ideologias. Como lidar com essas prisões? Como lidar com as prisões? Como lidar com esses portões do inferno? É muito interessante que, se você ler o próximo versículo, quando Jesus fala assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus fala: Pedro, deixa eu te explicar, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves. Então aqui é a terceira chave. A primeira chave, tu és o Cristo. A segunda chave, tu és Pedro. Mas aqui tem a terceira chave. Veja bem, mais ou menos, quase 20 anos, eu trabalhei muito com evangelismo de rua. Meu hobby sempre foi evangelismo de rua. Eu, com 2, 3 meses de convertido, rapaz, assim, eu era apaixonado com pregar o evangelho em praça. Fizemos muito trabalho de rua. Às vezes a gente tinha até um povinho pequeno. Eu lembro quando nós chegamos em Curitiba, lá mais de 30 anos atrás, a gente tinha uma equipe de 7 pessoas. A gente pegava um violão, que era tudo que a gente tinha, ia para a praça. E ali a gente começava a adorar a Deus. Uma rodinha com 7 pessoas. A gente adorava, até furar o céu. Quando a adoração fura o céu, a presença vem. Aí um pula no meio da roda e começa a pregar. Não tinha microfone, não tinha nada não. Aí quando vê 30, 40 pessoas decidindo por Jesus. E esse negócio foi crescendo, que a gente chama de Ministério de Impactos. Fizemos esses impactos de evangelismo em quase todas as capitais do Brasil, América Latina, África. E a gente tinha, sempre nesse impacto, aqueles momentos de oração. Sabe aquele tipo de oração que a gente chega, né? Eu arrombo as portas do inferno e tal. Sabe aquele tipo de oração que você levanta muita poeira, mas o resultado não vinha por causa desse tipo de oração. Não é? Porque, veja bem, faz parte, né, das nossas imaturidades. Eu amarro o principado, eu quebro os portões do inferno, eu arrombo. Gente, nós não vamos ganhar a guerra no grito, não. Nós somos de chaves. Veja bem, eu comecei a entender pelas Escrituras que os portões do inferno, eles não são arrombados, eles são destrancados. Porque a Bíblia fala de portão e depois fala de chave. Chave. Dar-te-ei as chaves. Agora, o que significa essa chave? Que chave é essa? Que terceira chave é essa? Então Jesus explica o que é essa chave. Tudo aquilo que concordares na terra, será concordado nos céus. Tudo aquilo que desligares, que destrancares na terra, será destrancado no céu. Então, o que é essa chave que ele está falando? A nossa unidade, a nossa concordância. Veja bem, gente, lógico, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas onde a presença de Deus se manifesta é na unidade. É na unidade. Concordância. O que uma chave tem que fazer em relação à fechadura? Concordar, sim ou não? Uma chave, se ela tem uma ranhurazinha a mais ou a menos, já não abre. Já não abre.
A chave precisa ser perfeita. Quantos se lembram quando Jesus ora, Pai, que eles sejam perfeitos em unidade? Perfeitos, exatamente, mas perfeitos em unidade. Deus não exige uma perfeição a nível de habilidade, mas a nível de unidade Ele exige, porque a unidade é motivacional. É a nossa motivação, é o nosso coração. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Você não abre porta, o inferno vai te parar. Unidade tem que ser perfeito. Tem que ter um coração perfeito, de quebrantamento. E nós vamos ver, por que unidade é tão difícil, gente? Por que unidade é difícil? Quantos sabem que unidade custa caro aqui? A unidade dos pastores de Nova Iguaçu, é barato ou é caro? Por que unidade é difícil? Porque exige humildade. Exige humildade. É para os humildes. Deus dá graça para quem? Para os humildes. Exige humildade. Mas a chave tem que ser perfeita. Perfeitos em unidade. Então o que Jesus está dizendo, presta atenção, nós não temos que tomar as chaves dos portões do inferno do diabo. Você não tem que fazer isso, porque Jesus já fez. Em Apocalipse, ele fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho, Jesus disse. Ele tem as chaves. A vitória de Jesus foi tão violenta, o inferno de diabo tem. Perdeu a chave e o rumo de casa. Quem tem é Jesus. Então, o nosso problema, gente, não é com o diabo. Eu sempre falo, demônios são colaterais, gente. O nosso problema não é com os demônios. O nosso problema, como nós falamos ontem, é com o juiz de toda a terra. Porque ele é justo. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E ele não tolera a mentira. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Funciona assim. Não é? É assim que funciona. Então, a nossa questão não é com o diabo, a nossa questão é com Deus. Essa chave, Jesus, só Ele pode nos dar. Mas ela tem a ver com concordância. Com concordância. Essa configuração, esse perímetro de unidade. Irmãos, é impressionante. Quando você tem um perímetro de unidade, numa cidade, numa nação, é impressionante como as pessoas começam a ter revelação do Evangelho. Sem esforço, elas começam a vir para a igreja. Jesus disse, não é? Que quando, falando para os discípulos, vocês forem um, assim como eu e o Pai somos um, o mundo conhecerá que o Pai me enviou. O que unidade tem a ver com o evangelismo? O que unidade tem a ver com a revelação do Pai sobre uma sociedade? Tudo! Tudo a ver. Uma casa dividida não subsiste. Não é? Uma família dividida, um casamento dividido, um ministério dividido, não subsiste. E tem orgulho, e onde tem orgulho tem destruição. Essa chave que destranca os portões do inferno. Primeira coisa, tu és o Cristo, uma revelação do Pai. Segunda coisa, a revelação de Jesus destrancando o nosso chamado. Tu és Pedro. Terceira chave, concordância, unidade. E quando entra nessa questão aqui da quarta chave, a gente vê que tem uma guerra. Tem uma guerra. Inclusive é impressionante como o inferno se manifestou. Porque Jesus então começou a dizer que ele iria padecer em Jerusalém, que ele morreria. E quem entrou na frente de Pedro?
Quem entrou na frente de Pedro? Satanás. E Pedro começou a dizer: não, Senhor, você não vai morrer, isso não vai te acontecer, jamais, você não vai para a cruz, esse não vai ser o seu destino. Arreda Satanás. Quando a gente está falando o evangelho da salvação, as pessoas aplaudem, mas quando você fala o evangelho da cruz, muita gente escandaliza. Amém ou não amém? A cruz. Onde que ele morreria? Em Jerusalém, o lugar da paz. É o lugar da unidade. É o lugar do derramamento do Espírito. Gente, não tem Pentecoste sem Calvário. A mesma profundidade que a cruz penetrou na sua vida, é que o Espírito Santo vai penetrar. Às vezes é muito comum o avivamento da lata vazia. Só do barulho. Ah, Deus, tal. Mas, veja bem, não tem Pentecostes sem Calvário, não. E Jesus começa a trazer esse ensino. E ele explica: todo aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la. Olha, se você quer salvar o que Deus quer que você perca, você está na contramão do mover de Deus. Tem que passar pelo caminho do altar. No altar, o que é palha queima, o que é ouro se torna mais puro, mas tem que passar pelo caminho do altar. Para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, você tem que se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Tem que haver uma entrega. Tem que haver uma vida crucificada. E veja bem, não é? O mesmo Pedro que falou: tu és o Cristo, agora está se opondo à missão de Jesus. E precisou de uma interpelação de Jesus. Jesus intercede. Mas o que eu quero te dizer, por incrível que pareça, quando nós estamos dispostos a nos identificar com Jesus na sua morte, na sua cruz, para que seja feita não a nossa, mas a vontade dele, isso é uma chave que vai fazer com que você experimente a vida que está escondida com Cristo em Deus. Porque aquele que perder a sua vida, achará. São chaves. São chaves, muito simples. Paradoxal. O que é um paradoxo? É uma verdade escondida numa contradição aparente. Por incrível que pareça, é entregando os seus direitos. Quando você entrega os seus direitos para Deus, os direitos de Deus passam a ser seus. Quando você entrega tudo que Ele pede, você vai receber tudo que Ele promete, não antes. Eu achei muito incrível o que o pastor Marcos falou aqui. Qual que é o segredo da frutificação? Você tem que abrir mão da semente. Você tem que abrir mão dela. Ela precisa de ser enterrada. O maior favor que você pode fazer para uma semente é enterrá-la. Porque se não for enterrada, Jesus disse, vai ficar sozinha. Mas se você abre mão, se você passa pelo princípio do Calvário, do sepultamento da vontade, você pode ter certeza, a vida vai se manifestar. É um outro ciclo, é o ciclo da ressurreição. Curva sua cabeça então, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. A questão não é só ter um rótulo religioso. A questão não é ter uma religião esvaziada de relacionamento com Deus. Não dá. Não é viver de sinais, de milagres. Primeira coisa, nós precisamos da revelação do Pai sobre quem Jesus é. E precisamos de assumir o nosso destino, entendendo quem nós somos no corpo de Cristo. Você tem um destino.
Você tem um destino. Existe um plano para você. Você pode até ignorar isso, mas o plano existe. As boas obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós podemos enterrar o nosso dom ou podemos administrar e multiplicar. A terceira chave é a unidade, e isso custa caro. Vai custar o nosso orgulho, vai custar a nossa reputação, vai custar muita paciência, vai custar muito perdão. E a quarta chave é uma vida no altar, uma vontade rendida, entregue. Não existe ressurreição sem a cruz, não existe Pentecostes sem a cruz. Se você quer um compromisso com essas chaves, se você quer receber isso, se você quer se comprometer com isso, isso que faz a sua vida espiritual funcionar, fica de pé no seu lugar, nós vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós celebramos a sua vitória e nos colocamos aqui diante de ti como igreja. Que o Senhor tenha misericórdia. Nós queremos essa experiência de Cesareia de Filipe, onde nós vamos sair do campo da informação e entrar no campo da revelação, da intimidade contigo, do discernimento do seu propósito nas nossas vidas, onde nós vamos receber essas chaves que destrancam os portões do inferno, que libera essa unção messiânica, que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega, que liberta os cativos, que cura os quebrantados de coração, dá vista aos cegos e que limpa os leprosos. Libera essa unção sobre o seu povo e sobre a sua igreja, para que nós possamos viver uma vida cheia de sentido, cheia de significado, uma vida que salta para um sentido eterno. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe.